Segundo Timóteo, irmãos, capítulo 2, a partir do verso 1 a 13, é um texto que eu já preguei aqui nas quintas-feiras. Aliás, nós pregamos uma série de sermões nas quintas-feiras sobre segundo Timóteo. Mas hoje eu quero pontuar algo com você de forma muito especial por causa do momento que nós estamos vivendo. Antes de ler o texto, deixa eu dar um contexto bonito para vocês. Dr. David Jussely foi meu professor quando eu fiz o meu doutorado lá em São Paulo. Dr. David Jussely é professor do RTS, do Reformed Seminary Theological, em Michigan, nos Estados Unidos. Dr. David Jussely é um homem maravilhoso, adora um churrasco. Quando ele deu aula para nós, no final das aulas, viu, Marcelo? Ele pagou um churrasco para todo mundo, num restaurante lá em São Paulo, e ele falou com a gente o seguinte, que a única coisa que nós iríamos pagar eram os refrigerantes, que eles chamam de drinks, mas o churrasco ele ia pagar, ou seja, o seminário dos Estados Unidos ia pagar. E o interessante, irmãos, que nós tivemos teologia pastoral com o Dr. David Jussely, e ele expôs segundo Timóteo. Foi um primor, foi algo assim maravilhoso para o meu coração. E o Dr. David Jussely, quando ele expôs para nós segundo Timóteo, ele disse que o tema de segundo Timóteo é o seguinte: cuide de você. Cuide de você. E eu acho esse tema muito pertinente, irmãos, porque Timóteo era um jovem tímido. Se você ler a segunda carta de Paulo a Timóteo, você vai ver que Paulo encorajou Timóteo, porque ele estava inerte, amedrontado, tímido, porque afinal de contas, as dificuldades na igreja eram imensas. Não se esqueça que Paulo estava preso. Não se esqueça que quem governava era o imperador Nero. E Paulo sabia que ele ia para o corredor da morte, porque ele escreveu isso no capítulo 4. O tempo da minha partida é chegada. Timóteo, irmãos, era um jovem tímido, de joelhos trôpegos, de mãos sensíveis. E ele então, diante da dificuldade, da fornalha da perseguição, nos dias de Paulo, diante do grande líder da igreja primitiva na cadeia, pronto para ser executado, Timóteo, irmãos, como herdeiro desse grande ministério do apóstolo Paulo, ele ficou com os joelhos trôpegos, amedrontado. Ele ficou como que pensando: o meu grande líder vai embora, o que será de mim? Eu estou me lembrando agora de Josué. Lembra de Josué? Quando Moisés, o grande líder, morreu, Josué no capítulo 1, ele diz assim: olha, o que nós vamos fazer agora? Morreu Moisés e nós nem entramos na terra. E lembra a palavra de Deus a Josué? Não temas, ser forte e corajoso, entra na terra que eu prometi dar ao meu povo. Segundo Timóteo, irmãos, é uma carta muito sui generis para os nossos dias, porque ela é uma carta de encorajamento. Ela é uma carta onde Deus quer animar aqueles que estão com os joelhos trôpegos, aqueles que estão paralisados, aqueles que estão amedrontados, aqueles que de repente não avançam da maneira como deveriam avançar, a despeito das dificuldades. Timóteo era um jovem que estava prostrado. Tanto é verdade que, se você ler no capítulo 1, no verso 7, a palavra de Paulo para Timóteo é o seguinte: Paulo, Deus não nos tem dado espírito de covardia. Paulo estava paralisado, irmãos. Paulo estava como que amedrontado. E de repente, Paulo anima esse moço. Paulo dá uma palavra de ânimo. Paulo diz para ele: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Muitas pessoas hoje em dia, irmãos, se encontram prostradas, abatidas, amarguradas, amedrontadas,
com tantas indas e vindas dessa pandemia. Essa pandemia, irmãos, está igual a onda no mar. Ela vai, ela volta, ela vai de novo, ela volta de novo. E com ela, irmãos, toda a sujeira que ela traz, seja ela no corpo, seja ela na alma, seja ela na corrupção humana. Mas, irmãos, a segunda carta de Paulo a Timóteo, ela é uma carta soberba, maravilhosa, porque ela nos ensina nessa noite uma lição preciosa. Qual é, pastor? Como avançar diante das dificuldades. Como não permanecer paralisado. Como não permanecer prostrado diante das lutas que muitas vezes, irmãos, parecem que não tem fim. O capítulo 2 fala sobre isso. Deixa eu ler o capítulo 2 com você. Siga aí comigo, por favor, a leitura. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente o atleta, ele não é coroado se ele não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Por essa razão tudo suporto, por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. Fiel é esta palavra: se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseveramos, também com Ele reinaremos. Se o negamos, Ele, por sua vez, nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma Ele pode negar-se a si mesmo. Amém? Como avançar, irmãos, diante das dificuldades? É isso que Paulo tinha em mente quando ele escreveu essa carta tão preciosa a Timóteo. Cuide de você. Essa é a pergunta de Deus para você nessa noite. Você tem cuidado de você? Como nós avançamos diante, de repente, de dificuldades que estão aí, avizinhadas a você, próximas a você, mais distantes de você? Esse segundo capítulo, irmãos, ele é um primor, porque ele nos ensina 5 recomendações de Paulo para Timóteo, que auxiliaram e auxiliaram Timóteo a avançar, apesar das dificuldades. Vejamos quais são. Em primeiro lugar, irmãos, nós avançamos diante das dificuldades quando nos fortalecemos na graça de Deus. Versículo 1 diz assim: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. A fonte, irmãos, da nossa força não provém de nós mesmos. Aliás, o profeta Jeremias diz: ai do homem que põe na força do seu braço a sua confiança. A nossa força, irmãos, não provém do seu intelecto, do seu dinheiro, da sua posição, dos seus livros. A nossa força não provém daquilo que nós acumulamos na nossa vida ao longo do tempo. A nossa força não provém dos nossos cabelos brancos, sejam eles poucos ou muitos. A nossa força, irmãos, diz a palavra de Deus, ela provém do Senhor.
ela provém da graça do Senhor. O texto diz: filho meu, fortifica-te na graça que está aonde? Em Cristo Jesus. Em outras palavras, irmãos, a fonte da nossa força é a graça de Deus, abundante, maravilhosa, disponível, e que é derramada no seu coração. Não é porque você merece, não, é porque Deus é gracioso. Amém? Porque senão não seria graça. Pastor, o que é graça? Graça é aquilo que Deus faz para você e para mim todos os dias. O que, pastor? Conceder a você o que você não merece. Porque na realidade, irmãos, o que nós merecemos? Ou o que nós mereceríamos segundo o nosso coração? A graça, irmãos, é maravilhosa, sabe por quê? Porque ela provém de uma fonte única, límpida, cristalina, abundante, maravilhosa, que está em Cristo Jesus. Portanto, querido, se você quiser avançar diante das dificuldades, por favor, não beba das coisas do mundo, porque isso não vai te fortalecer, pelo contrário, isso vai te envenenar. As coisas do mundo não nos fortalecem, as coisas do mundo nos envenenam, e muitas vezes nos envenenam aos poucos, entende? Sem você perceber. E quando você assusta, você já está completamente envenenado, enfraquecido, longe da fonte da graça, que é Jesus Cristo. Amém? Portanto, meu amado, em dias difíceis como os nossos, se você se encontra prostrado, busque a sua força no lugar certo. Busque a sua força na graça de Deus. E essa graça ela é derramada através de Jesus Cristo. Meu presbítero leu aqui no início do culto o texto. Porque dele, por meio dele e para ele são o quê? Todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Beba da fonte, querido. Fortaleça-se em Jesus Cristo e na graça de Deus. Pastor, onde é que nós encontramos essa graça? Na oração, na leitura da Bíblia, nos cultos públicos, na comunhão com os irmãos, na prática do bem, na caridade, no jejum, na adoração. Tudo isso são meios de graça, onde essa graça alimenta a sua alma e te fortalece. Amém? Segundo lugar, veja o versículo 2. Paulo diz assim: e o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir outros. Avançamos, irmãos, diante das dificuldades, quando nós compartilhamos o Evangelho de Cristo. É isso que Paulo está dizendo a Timóteo. Timóteo, não se cale. Timóteo, não deixe que as dificuldades amordacem você. Não deixe que as dificuldades façam com que você se envergonhe do Evangelho. Por quê? Porque Paulo estava preso. Aliás, se você olhar no capítulo 1, Paulo escreve isso a Timóteo: não te envergonhes do Evangelho, nem do teu encarcerado, que sou eu, mas transmite a palavra de Deus, aquela que você recebeu de mim, para que você instrua outros, homens idôneos, para que eles possam o quê? Instruir a outros. Em outras palavras, irmãos, Deus te deu só uma vida, viu? Não deixe para amanhã, você só tem o hoje. Não perca a oportunidade. Por isso, meu amado, não permita que o seu testemunho sobre Jesus esteja alheio àquilo que você está vivendo e às suas circunstâncias. Em outras palavras, meu irmão, não permita que as circunstâncias possam determinar a sua fé e o que você vai testemunhar de Jesus. Ou seja, fale em todo tempo, compartilhe esse Evangelho. Não permita que as circunstâncias e as dificuldades te amordacem.
Não permita, querido, que às vezes as dificuldades façam de você uma pessoa que se esqueça que nós temos esse tesouro em vaso de barro. E esse tesouro, como diz lá em Coríntios 7, é o conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. O ser humano é assim. Às vezes, irmãos, nós esquecemos de compartilhar o Evangelho, porque às vezes enfrentamos algumas lutas, não é? Mas as circunstâncias, irmãos, elas não podem determinar o nosso testemunho. É isso que Paulo escreveu a Timóteo, está lá no capítulo 4. Prega, insta, corrige, exorta a tempo e a fora de tempo, ou seja, em qualquer situação. Portanto, meu amado, você quer avançar diante das dificuldades? Cumpra o seu papel de cristão. Não fique com vergonha. Não ache que a sua dor é tão grande que de repente ela tem o poder de te amordaçar. Fale de Cristo, publique o Evangelho, viva para a glória de Deus, faça o bem àquele que precisa, promova esse Evangelho glorioso, porque Jesus disse que se você não clamar, as pedras clamarão. E olha que muitas vezes as pedras têm clamado, porque muitos crentes estão amordaçados, entrincheirados, amedrontados, prostrados, estão se esquecendo da missão e do chamado de cada um. Amém? Está enfrentando dificuldade, querido? Você quer avançar diante das dificuldades? Promova o Evangelho, transmita a palavra, publique a glória de Deus na pessoa de Cristo, e acima de tudo, fale às pessoas aquilo que Cristo fez na sua vida. Eu gosto da história do endemoniado gadareno, porque quando Jesus expulsa a legião do menino, ele diz assim: Senhor, eu quero te seguir. E Jesus então olha para ele e diz assim: vai e volta para a tua casa e conta para os teus tudo aquilo que o Senhor fez por ti. Irmãos, nós temos algo a dizer ou não? Claro, irmãos, eu tenho algo a dizer. Você tem algo a dizer. Então não se cale. Transmita a homens idôneos esse Evangelho glorioso, para que esses homens possam transmitir a outros homens, e assim a glória de Deus na pessoa de Cristo vai ser publicada em todos os tempos. Amém? Em terceiro lugar, irmãos, avançamos diante das dificuldades quando somos solidários uns com os outros. Olha o que diz o versículo 3: participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Que coisa gloriosa, irmãos. Nós avançamos diante das dificuldades quando nós somos solidários uns com os outros. A igreja, irmãos, precisa ser mais solidária. A igreja precisa voltar a se preocupar mais uns com os outros. A igreja precisa parar de olhar apenas para o seu umbigo. Você, querido, precisa parar de olhar apenas as suas dificuldades, porque tem gente do seu lado que tem dificuldade maior do que a sua, está sofrendo uma dor maior do que a sua, e de repente, irmãos, nós estamos com as mãos e os bolsos encolhidos. Eu gosto, irmãos, desse texto, sabe por quê? Porque o apóstolo Paulo foi alvo de grandes sofrimentos. O tempo aqui não nos deixa dar uma olhada nessa carta, mas essa carta mostra em vários versículos vários tipos de sofrimento que o apóstolo Paulo sofreu. Por exemplo, Paulo está preso, e ele fala 3 vezes isso nessa carta. Segundo, Paulo foi abandonado. Ele fala 2 vezes nisso nessa carta. Terceiro, Paulo está sozinho. Paulo foi perseguido. Paulo foi caluniado. Paulo chega a dizer que quando ele precisou mais das pessoas para defendê-lo, ninguém foi em sua defesa. Ele está só. Ele está nu. Ele está com frio.
ele está sem os pergaminhos, ele está no calabouço romano, esperando para ser executado. E lá em Corinto, no capítulo 10, na primeira carta, ele chega a dizer assim: quantos sofrimentos eu passei por causa do Evangelho. São as marcas do apostolado. E aí, irmãos, ele escreve uma coisa bonita para Timóteo: Timóteo, não tenha vergonha dos meus sofrimentos, participe deles. Coisa gloriosa, irmãos. Participe dos meus sofrimentos. Sabe o que significa isso, irmãos? Significa que a igreja tem que ser uma comunidade solidária. A gente precisa reaprender a participar da dor do outro. A gente precisa reaprender a olhar para o lado. A gente precisa reaprender a chorar com os que e a sorrir com os que se alegram. Nós precisamos reaprender, irmãos, a sermos uma comunidade que estende a mão, que faz o bem, que se interessa, que ombreia, que está junto, que carrega os fardos uns dos outros, e assim nós carregaremos a cruz de Cristo. Como avançar diante das dificuldades? Faça o bem. Fazer o bem não faz bem? Faça o bem. Pare de olhar apenas para si mesmo e veja as pessoas à sua volta e busque ser solidário com essas pessoas. Timóteo, participe dos meus sofrimentos. Graças a Deus, irmãos, a igreja de Jesus tem um testemunho brilhante ao longo dos séculos. Graças a Deus, se hoje nós temos os hospitais, meu presbítero, que estão aí muito em moda nos dias de pandemia, né? Graças a Deus que hoje o que se chama de sistema de saúde, tudo isso é fruto do cristianismo. Tudo isso é fruto de uma mulher, lá no passado, que lendo a parábola do bom samaritano, compreendeu que ela poderia cuidar dos enfermos e dos aflitos, e ela abriu a sua casa para fazer isso, numa sociedade que até naquele tempo, quem cuidava dos enfermos era só a família. Você vê isso em filme, aqueles filmes antigos. Ninguém se interessava pelo outro se não fosse pela família, entende? A gente só cuidava de gente da família. Mas aí, irmãos, essa mulher lendo a parábola do bom samaritano, ela entendeu que ela precisava estender a mão. Ela precisava tocar aquele que ninguém quer. Ela precisava acudir aquele que as pessoas passavam de largo, aqueles que não tinham lugar para ficar. E ela então abre a sua casa, e a partir daí ficou conhecido o hospital. Louvado seja Deus, irmãos, que muitas heranças gloriosas que nós temos hoje, que muitas pessoas aplaudem, inclusive os inimigos do cristianismo e de Jesus Cristo, é fruto do Evangelho, é fruto de Jesus, é fruto, querido, de vidas que foram transformadas e entenderam que elas foram transformadas para abençoar, para estender a mão. E o exemplo veio de quem? Mateus capítulo 9, vendo as multidões, compadeceu-se delas, porque eram como ovelhas que não têm pastor. O exemplo, irmãos, foi de Jesus. Foi Ele que se interessou por mim e por você. Foi Ele que encontrou você à beira do caminho. Foi Ele que viu você revolvido no seu sangue, como diz Ezequiel. Foi Ele que de repente, quando olhou para você, você era um aborto julgado no campo, que ninguém queria, mas a Bíblia diz que Ele o amou, cuidou de você, o limpou e o adotou como filho.
E de repente, irmãos, o apóstolo Paulo chega para o envergonhado, para o prostrado, para o tímido Timóteo, e diz assim: Timóteo, você quer avançar no pastoreio da igreja de Éfeso? Participa dos meus sofrimentos. Em outras palavras, você quer avançar na sua vida de gente, de cristão e de homem e de mulher de Deus? Seja solidário com os que sofrem. E certamente, querido, você vai avançar muito na presença de Deus e na presença dos homens. Amém. Quarta recomendação, versículo 8. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com eterna glória. Verso 8, Paulo diz para Timóteo o seguinte: Timóteo, lembre-se de Jesus. Em quarto lugar, irmãos, nós avançamos diante das dificuldades, certamente quando nós olhamos para Cristo. Quantas dificuldades Ele enfrentou por amor de nós. Quantas lutas, irmãos, Jesus Cristo suportou por amor de mim e de você. Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, você está prostrado, você está aí tímido, você está amedrontado, as dificuldades estão te assaltando. Lembra-te de Jesus Cristo, lembra-te deste crucificado, porque através dele eu estou sofrendo como algemas. Aqui outra vez ele fala que está preso. Em outras palavras, lembra-te de Jesus, lembre-se de mim, e que isso te anime a avançar e a continuar, principalmente, como diz Hebreus, olhando para o autor e o consumador da nossa fé. Que coisa gloriosa, irmãos, quando a gente ergue a cabeça e olha para Cristo, parece que a gente é animado, não é? A gente recebe de Deus a graça, o poder para continuar, entendendo que Cristo tudo suportou por amor de mim e de você. É por isso que o apóstolo João, no capítulo 3, naquele lava-pés, um texto tão bonito, ele diz o seguinte: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Sabe o que significa isso, querido? Cristo enfrentou a tudo e a todos por amor de mim e por amor de você, e Ele amou a mim e a você até o fim. Pastor, que tipo de amor é esse? É um amor incondicional, é o amor invencível, é o amor sacrificial, é o amor que de repente não esperava nada em troca, é o amor que estendeu a mão para aquele que não merecia, e Ele amou até o fim. Por isso, querido, se você acha que a sua dificuldade é muito grande ao ponto de te paralisar, olhe para Jesus. Há um texto em Hebreus muito difícil. A Bíblia diz que Jesus aprendeu a obediência pelo sofrimento que Ele suportou. Texto intrigante, porque a gente pensa em Jesus apenas como Deus, mas a gente se esquece de pensar que Jesus também era um homem, como eu, como você, e suportou, irmãos, tamanha oposição, por amor de nós. E você quer ver uma coisa? Ele venceu, e por causa dele, Paulo diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, amém? Portanto, meu amado, há mais uma milha a caminhar, há mais um passo a ser dado, há mais uma estrada a percorrer, há mais uma obra a realizar, há mais alguma coisa a edificar. Não fique prostrado. A Bíblia diz que Cristo tudo suportou e Ele foi fiel até o fim. Portanto, meu amado,
Você quer avançar diante das dificuldades? Você quer de repente se erguer, se você se encontra prostrado? Você de repente quer se animar, se acha que o seu fardo é muito pesado e o impede de avançar? Olhe para Jesus, carregando o peso e o pecado seu, meu, do mundo inteiro, de todos os homens, de todas as eras, desde o início até o fim, por amor de nós. E certamente, querido, essa graça, esse poder do Espírito Santo vai erguer você, vai animar você, vai te dar força para, despeito das dificuldades, você avançar, em nome de Jesus, amém? E por fim, olha como o texto termina, verso 11: fiel é esta palavra, se já morremos com Ele, também viveremos com Ele, se perseveramos, também com Ele reinaremos, se o negamos, Ele por sua vez nos negará, se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Veja que o verso 11, Paulo encerra esse bloco no capítulo 12, no verso 11, dizendo o seguinte: fiel é esta palavra. Como avançar diante das dificuldades? Talvez você esteja vivendo grandes lutas, grandes dificuldades na sua vida. Mas nessa noite, querido, a palavra de Deus nos instrui, nos recomenda algumas coisas maravilhosas, sublimes, para você de repente se erguer e os seus joelhos se firmarem e você não mais ficar com os seus joelhos trôpegos. Pastor, como é que nós avançamos diante das dificuldades? Primeiro, quando nós buscamos nos fortalecer da graça de Deus, amém? Beba na fonte de Jesus Cristo, receba essa graça maravilhosa, que o texto diz que é melhor do que a vida, e é ela quem nos fortalece. Em segundo lugar, avance diante das dificuldades, compartilhando o Evangelho. Não se cale, fale do amor de Deus, abra sua boca para publicar a grandeza desse Deus, e eu tenho certeza que esse Deus vai te encher de alegria, de paz e de gozo, à medida que você testemunha desse Evangelho. Avançamos diante das dificuldades. Terceiro, quando você estende a mão, quando você de repente para de olhar para os seus problemas e começa a olhar ao redor, e começa a enxergar que tem muita gente vivendo lutas maiores do que vocês, do que eu, e de repente sendo solidário com essas pessoas, amém? Estendendo a mão. Pastor, mas eu não tenho recurso para ajudar. Mas quem está falando em recurso? Às vezes, irmãos, um abraço é o que vale a pena, é ou não é? Um telefonema, uma visita, não é assim? Às vezes, irmãos, são tão poucas coisas, mas que as redes sociais nos fizeram esquecer. Agora é só o WhatsApp, né? Seja solidário, se aproxime ou se reaproxime das pessoas, principalmente dos seus irmãos, que às vezes estão aí do seu lado, e a gente está levando a nossa vida só pensando em nós. Avançamos diante das dificuldades, logicamente, quando olhamos para Cristo, quando tiramos os olhos desse mundo e olhamos para o céu. Colossenses, Paulo diz: pensai nas coisas lá do alto, olhai para as coisas lá de cima. Olhe para Jesus, veja o que Ele fez por amor de você, e você vai encontrar força para continuar. E finalmente, irmãos, avançamos diante das dificuldades quando confiamos na palavra de Deus. Que coisa gloriosa, irmãos. Paulo termina dizendo assim: fiel é esta palavra. E o interessante é que esse texto, alguns estudiosos falam que é um tipo de um hino
Assim como o texto em Filipenses, que era assim falado de forma meio decorada nas igrejas. E Paulo coloca esse texto, irmãos, de forma muito bonita. Sabe por quê? Porque ele fala da obra de Jesus Cristo no nosso coração, que foi prometida por Deus, e Ele é fiel para cumpri-la. E ele termina dizendo uma coisa maravilhosa: se você que é um crente igual a mim for infiel, Ele permanecerá o quê? Fiel. Sabe por quê? Porque a salvação que veio da graça, que proveio do alto, que é a ação do Espírito Santo, que foi depositada na sua vida, ninguém tira de você. Nós temos a certeza dela, é uma promessa que nos foi dada, mesmo que nós sejamos infiéis. Deixa eu te fazer uma pergunta, aos meus amados que estão aqui comigo e aqueles que estão aí do outro lado. Me diga um dia da sua vida que você foi completamente fiel a Cristo. Será que existe esse dia? Será que existe um dia que nenhum pensamento mal passou na sua mente? Será que existiu um dia que você nunca deixou de olhar de soslaio para alguém com intenção má? Será que houve algum dia na sua vida que o seu coração permaneceu todos os dias completamente puro, com pensamentos puros e atitudes puras? Como Paulo diz aos Filipenses: tudo que é puro, tudo que é santo, tudo que é de boa fama, isso ocupe o vosso pensamento. Será que existiu algum dia na minha vida e na sua vida que isso aconteceu 24 horas? Sabe o que significa isso, irmãos? Você e eu somos infiéis. Mas sabe qual a boa notícia? Sabe qual é a boa nova do Evangelho? Sabe qual é essa graça maravilhosa do Evangelho que enche o nosso coração de paz e de esperança? Mesmo que você seja infiel, Ele permanece fiel. Por quê? Porque Ele não pode negar a si mesmo. Sabe por quê? Porque Ele é fiel à sua palavra. Você quer avançar, querido, diante das dificuldades? Deposite a sua confiança em quem é digno de confiança. Pastor, quem que é digno de confiança? A palavra de Deus. Tão vilipendiada, tão desdenhada, tão envergonhada nos nossos dias por tanta gente, tão debochada, numa sociedade que ridiculariza os crentes, está perseguindo as igrejas, está colocando os crentes como se fossem pessoas de segunda categoria, nécios, ignorantes, e a palavra de Deus como fosse um livro antigo, ultrapassado. Querido, você quer avançar diante das dificuldades? Coloque a sua confiança na palavra de Deus. Sabe por quê? Porque quem fez essa promessa é fiel. Ele vai cumpri-la na sua vida. Mesmo que você seja infiel, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Confie nessa palavra, ame essa palavra, guarde essa palavra, pratique essa palavra. E mesmo que o mundo se perturbe, mesmo que as circunstâncias de repente sejam tão confusas como os nossos dias, a gente ouve uma coisa aqui, ouve outra coisa ali, e de repente a gente não sabe nem como agir. A gente fala hoje uma coisa, amanhã já é outra coisa. O que pode nos dar esperança? O que pode fundamentar como uma rocha sólida a nossa vida e a nossa casa? A bendita palavra de Deus. Amém? Que Deus te abençoe, querido, em meio às dificuldades do nosso tempo, que você possa enfrentá-los, avançar e conquistar aquilo pelo qual você foi conquistado, para a glória do nosso Deus. Amém? Há um texto em Filipenses, eu termino, onde Paulo diz assim: uma coisa faço. Isso é bonito, né? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando. Olha que palavra bonita, meu presbítero. Tem gente prostrada, hein? E avançando
para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Cerre fileiras com esses, cerre fileiras com aqueles que não se encontram prostrados, mas com aqueles que na força do Senhor, olhando para Cristo, confiando na palavra de Deus, avançam, não retrocedem para a salvação que nos espera. E há de ser revelada, sabe quando? No último dia. Louvado seja Deus.